Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Blends. E hoje a gente vai falar sobre um blend que é um dos blends mais usados entre a galera aí do design e principalmente por quem está começando, porque ele é um blend muito simples, é muito fácil, a lógica dele é muito tranquila de se entender e o visual dele também é bem tranquilo de se entender. Quando você aplica o blend, você meio que entende o que ele faz, porque ele é muito intuitivo, beleza? Hoje a gente vai falar do queridíssimo Multiply. Beleza? Vamos pro Photoshop que eu explico melhor para vocês. Vamos lá, meus queridos, aqui no Photoshop vocês podem ver aí as minhas faixinhas. E por que eu falo que o Multiply é muito intuitivo, é bem simples? Eu tenho certeza que assim que você bateu o olho nessas faixinhas, você percebeu que o Multiply funciona de uma forma muito tranquila, muito lógica. Aqui o blend não está aplicado e você pode ver o preto absoluto aqui e o branco absoluto aqui. Aqui o blend está aplicado e aqui você pode ver o preto absoluto, você continua vendo o preto absoluto e o branco absoluto sumiu, desapareceu, tá? E eu vou explicar exatamente por que isso acontece. E outra coisa que você pode perceber é que conforme a nossa faixinha vai chegando perto do branco, a cor vai dando espaço a outra imagem. Tá? Ela vai dando espaço a outra imagem. A outra imagem é o qual? A faixa vermelha lá atrás, tá? Lembrando que a nossa IBA aqui no caso, é esse gradiente. A IBA sempre fica por cima. A imagem com blend aplicado sempre fica por cima. Eu expliquei para vocês no episódio do Darken, beleza? Então eu vou explicar para vocês minuciosamente por que isso aqui acontece, tá? E vou dar alguns exemplos bem legais para vocês entenderem melhor isso. Vamos supor, a gente vai usar aqui um exemplo matemático, tá bom? Vamos supor que o zero absoluto aqui, o zero de brilho, o preto absoluto, é igual a 0, tá? E o 100% de brilho aqui, branco absoluto, é igual a 1. Gente, é importante falar para vocês que esse 0% e esse 100% não se refere à cor preto e branca, tá? Se refere ao brilho da cor. Existe, por exemplo, o verde 100% de brilho, o azul com 100% de brilho, o vermelho com 100% de brilho. Eu uso o branco e o preto porque essas duas cores são cores extremas, tá? E elas se comportam de um jeito único nos blends. Por exemplo, aqui o preto absoluto ele se comporta dessa forma. E o branco absoluto, o que aconteceu com ele aqui? Ele desapareceu. Se eu usasse um verde 100% de brilho, com 100% de brilho aqui como IBA, a parte verde não estaria sumida igual a branca está. Ela ficaria um verde bem escuro, porque o objetivo do Multiply é igual ao objetivo do Darken. O objetivo desses 5 blends aqui tem o objetivo de escurecer a sua imagem. Então, se eu usasse um verde absoluto aqui, quando eu falo um verde absoluto é com 100% de brilho. Se eu usasse um verde absoluto, um vermelho absoluto aqui, o que aconteceria? Ele não ia sumir igual o branco sumiu, ele ia ficar muito escuro. Tá bom? Então, por isso que eu uso o preto e o branco. Eles se comportam de um jeito único nos blends e é mais fácil de explicar para vocês, tá? Vamos supor então que o 0% de brilho preto absoluto aqui é igual a 0 e o 100% de brilho branco absoluto aqui é igual a 1. Entre o 0 e o 1 existe uma infinidade de outros números. 0,001, 0,02... 0,86, enfim, existe uma infinidade de outros números. E essa infinidade de outros números é essa infinidade de outros tons de cinza, entendeu? Então vai fazendo a relação aí, matemática e cor, para vocês entenderem perfeitamente como que isso aqui acontece, tá?
Então, vocês podem perceber também que conforme a minha faixa com blend aplicado aqui, esse gradiente, eu vou chamar de, obviamente, IBA, como eu falei para vocês já em episódios anteriores, imagem com blend aplicado. A nossa IBA aqui, conforme ela vai andando aqui, chegando próximo do branco, você pode ver que ela está dando lugar à imagem de trás. Conforme ela vai saindo do preto absoluto e indo para o branco absoluto, ela vai ficando como se fosse transparente e dando lugar a outra imagem, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa legal para falar para vocês é o seguinte, gente. O Blend Multiply, ele é muito simples de se mexer, muito fácil de controlar. Muitas vezes você não precisa ficar ajustando ele o tempo todo para você ter um resultado legal. É importante às vezes fazer um ajuste, sim, mas nem sempre você precisa, porque ele é um blend muito intuitivo. Só que eu vou dar uma dica para vocês de o seguinte, quando você for usar o Blend Multiply em uma composição, tentem, tá? Não é uma regra, é só uma dica. Tentem não usar duas imagens, imagem com imagem. E quando eu falo imagem com imagem, eu falo de foto, tá? Com vários elementos, vários pontos de brilho e pontos de sombra. Por quê? Gente, novamente, isso é uma sugestão, tá? E não é uma regra, tá? Quando você usa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no episódio Darken. Quando você usa duas imagens, você está usando milhares de pontos de sombra e pontos de luz, de sombra e brilho aqui. Tá? Uma imagem tem muitos pontos de brilho e sombra. Uma cor sólida, existe só um ponto de brilho. Tá? Só um ponto de brilho. E o brilho dessa faixa vermelha inteira é o mesmo, tá? E um gradiente também, como a gente usou aqui, nossa IBA nesse caso aqui é um gradiente, você consegue saber onde é o ponto mais escuro e onde é o ponto mais claro. Então você segue uma lógica, tá? No gradiente. Você consegue entender a lógica do gradiente, que ele parte do ponto mais escuro e vai talvez para o ponto mais claro. E se tiver, por exemplo, 3 pontos de gradiente, como você pode escolher as cores, você consegue ver quais cores têm mais brilho e mais sombra. E isso já te dá um parâmetro maior de como aquele blend vai funcionar. Por quê? Porque você sabe exatamente onde é escuro e onde é claro no seu gradiente, tá? Agora, se você usa duas imagens para fazer a mesclagem do Multiply, você tem uma infinidade de pontos de brilho aqui e sombra e uma infinidade de pontos de brilho e sombra aqui. E pode ser, em alguns casos, que seja confuso, que fique muito confuso. E lembrando que, como o Multiply é um blend que escurece, o Multiply é um blend que escurece, torna mais escuro a sua imagem, diminui o brilho da sua imagem. Usar duas imagens para fazer o blend pode deixar a imagem muito, muito, muito escura, porque existem, como eu falei, vários pontos de sombra em uma imagem. E mesmo que não exista muitos pontos de sombra em uma imagem, os pontos de sombra de uma imagem só vai escurecer todos os pontos da outra imagem. Então, gente, resumindo, usar o Multiply com duas imagens, duas fotos com vários pontos é um pouco complexo, mas funciona demais. Dá para usar várias e várias imagens sobre imagem. Só que tudo é teste. Façam o teste para vocês terem certeza que fica bom, beleza? Bem, vamos lá. Isso tudo eu estou explicando minuciosamente para vocês não terem dúvidas de como usar o Multiply, beleza? O Blend Multiply. Vamos aqui, outro exemplo bem simples que eu vou mostrar para vocês é o exemplo da menininha aqui, que ela tem metade é preto, metade é branco, a roupa dela metade preta, metade branca, o sapato preto, a cor dela ela é clarinha, ela é quase branca, é um pouco morena aqui, o brilho você pode ver aqui, por exemplo, na mão dela não é 100% de brilho, ela não é 100% branca, tá? Ela é 76% de brilho aqui, enfim, existem pontos de brilho e pontos de sombra nessa imagem, tá? Diferentes, como você pode ver. Eu marquei todos os pontos de brilho e sombra aqui, tá? Com a bolinha, lembrando que essa primeira faixa é a minha IBA e essa segunda faixa é só uma referência, é a cor original dessa faixa de cima, tá?
Você pode ver que aqui não tem nada aplicado nela, aqui não tem nada aplicado nela, ela tá sólida, você não consegue ver nada lá atrás, tá bom? Já essa de cima você consegue ver aqui as partes lá de trás, por quê? Porque essa é a minha IBA, eu apliquei o meu blend nessa faixa vermelha. Outra coisa legal para falar para vocês, o Multiply eu gosto, tá? Esse é o meu jeito de usar o Multiply na maioria das vezes. Eu gosto de fazer dessa forma, a minha imagem principal e a minha imagem secundária, tá? Eu tenho uma imagem principal aqui e uma imagem secundária aqui. Imagem principal e secundária, episódio Darken. Se vocês quiserem saber um pouco melhor sobre isso, volta no episódio que vocês vão ver. Bem, eu gosto de usar o Multiply sempre na minha imagem secundária. Por quê? Porque eu gosto de usar o Multiply, como eu falei para vocês, com uma cor sólida ou um gradiente. E usando o Multiply numa cor sólida ou no gradiente, eu consigo ter um controle maior sobre a minha imagem e manter todas as informações de luz e sombra da minha imagem principal. Aqui, ó, eu não vou mexer no brilho e na sombra e nada na minha imagem, a não ser nos ajustes finais, se eu quiser, tá? Eu vou deixar ela intacta e aqui, se ficou muito escuro ou muito claro, é muito mais fácil para mim mexer na minha imagem secundária, que é só uma cor sólida ou um gradiente, do que mexer na minha imagem principal, que tem infinitos números, uma infinidade de pontos de luz e sombra. Entendeu? Se eu quiser aqui nesse caso deixar tudo mais menos vermelho, assim, menos forte demais. Por que tá forte demais? Porque a cor lá de trás é muito clara. E lembra que eu falei para vocês que quando existe uma cor muito clara na imagem principal, nesse caso aqui, ela vai dar lugar à IBA, ela vai dar lugar à cor que está sendo aplicada em cima dela. Por quê? Porque o objetivo do Multiply é manter os pontos escuros também. Lembra que ele faz parte do grupo de manter a imagem escura. Então, os pontos escuros, você pode ver que o vermelho quase não aparece, o vermelho está bem escuro. Agora, os pontos claros está muito vermelho, está muito forte. E aí, se eu tivesse aplicado isso aqui na minha imagem principal, seria muito mais difícil regular isso aqui. Ah, eu quero deixar isso aqui menos forte. Eu posso vir aqui e fazer o quê? Mudar a cor da minha faixa. Se eu quero deixar menos forte, não tão vermelho assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir clareando aqui, ó. Eu vou clareando a minha faixa, a minha IBA. Por que eu vou clareando? Porque se eu chegar no branco absoluto, o que acontece? O Multiply tem o objetivo de escurecer. Quando ele tem um ponto muito claro ou 100% de brilho, ele vai desaparecer, ele vai dar um jeito de sumir com aquela parte de 100% brilho, entendeu? Então, se eu quero deixar mais claro ou menos aparente a minha IBA, eu vou tornando ela mais clara, vou dando mais brilho a ela, porque quanto mais brilho eu dou para minha IBA no Multiply, menos ela vai aparecer, tá? Se eu for escurecendo aqui, ó, ela vai ficando muito escura. Se eu chegar no 100% preto, o que acontece? Ela fica 100% preto, você não vê nada lá atrás. Porque o Multiply com 100% preto, ele mantém os pontos intactos. Eles não mudam, eles não aparecem, eles não se comunicam com a imagem de trás. Se você mover um pouquinho para cá, você já consegue... você já consegue ver a imagem lá atrás, tá vendo? Porque já não é mais 100% ou 0% de brilho ou 100% preto. Aqui, ó, o brilho aqui já é 6%, então você já consegue ver lá atrás. Se fosse 0% de brilho, você não veria nada. Então, novamente, se eu tô aqui com a minha faixa muito vermelha e eu quero trabalhar nela, deixar ela um pouco menos intensa, eu vou dando mais brilho a ela com o Multiply aplicado. E isso vai se tornando mais claro. Se eu fosse fazer isso com a minha imagem principal, eu teria que levar em consideração que, por exemplo, olha, deixa eu tirar essa faixa daqui para vocês verem. Por exemplo, essa parte aqui, deixa eu pôr uma leira aqui, essa parte aqui é muito escura, não tem brilho nenhum. E essa parte logo do lado aqui já tem brilho demais. Então, eu teria que levar em consideração essa diferença entre brilho e sombra da imagem. E seria muito mais difícil regular isso de uma forma equilibrada,
tá? Porque se eu tirar muito o brilho de uma parte que já tem pouco brilho, vai ficar estranho perante a parte que tem muito brilho. Assim, eu não sei se está muito confuso, mas eu acho que deu para vocês entenderem que é muito mais simples vocês aplicarem o Multiply em uma cor sólida, onde você tem um ponto de brilho só, ou em um gradiente, onde você sabe onde começa a parte com menos brilho e termina com mais brilho. Você consegue fazer esse ajuste manualmente, tranquilamente, sem muito esforço. Beleza? Bem, essa foi o meu segundo exemplo aqui do Multiply para vocês perceberem que conforme o brilho da imagem está muito alto, o vermelho aparece mais. Conforme está muito baixo, o vermelho aparece menos. Aqui, por exemplo, o joelho da mulher aparece inteiro, quase que inteiro. Por quê? Porque o brilho dessa parte preta aqui da roupa dela é 9%. Então, quanto mais baixo o brilho da minha imagem principal, mais ela vai aparecer, tá bom? Novamente, quando você usa o preto e o branco, é muito fácil você ver o preto e o branco ali. Quando você usa uma foto com outras cores no esquema, você consegue, não é tão simples ver essa diferença entre só duas cores, o preto e o branco. Por exemplo, aqui na mulher não é um branco absoluto, é uma cor de pele, é um rosa, um bege, alguma coisa assim, mas com a Iba aqui ela ficou completamente vermelha, tá? Porque essa Iba tá muito forte. Ela ficou praticamente igual à parte branca da camiseta dela, mas se você for perceber, não é igual, tá? Com o preto e o branco é muito simples, você consegue ver onde é preto, onde é branco. Com outras cores misturadas, você tem que tomar esse cuidado, tá? De ver o que aconteceu com o blend nessa parte, se você quer realmente dessa cor, com essa força, se você quer de um jeito diferente, se você quer mais suave. E aí, novamente, eu volto a falar para vocês, é muito mais simples vocês fazerem o ajuste quando você usa uma imagem sólida ou um gradiente do que fazer o ajuste na imagem principal, beleza? Vamos ao último exemplo, né? O exemplo onde a gente vai fazer ali uma peça para vocês entenderem ainda melhor essa parte do Multiply, beleza? Bem, aqui eu tenho o meu lobinho, eu tenho uma Iba, tá? Eu tenho aqui a minha Iba, que é um gradiente, onde eu setei aqui as cores do meu gradiente. Eu sei que aqui tem muito pouco brilho, tá muito escuro, e aí o brilho vai aumentando, aqui tem mais brilho, mas ainda não tem tanto quanto aqui, e aqui já tem brilho demais, tá? O que acontece? O que acontece com essa composição de gradiente? Eu sei que essa parte aqui vai aparecer com menos intensidade, mas ela vai aparecer. Se fosse branco absoluto, não apareceria, porque o branco absoluto some com o Multiply, tá? Mas ele é um amarelo, é um laranja, tá? Ele tem muito brilho, mas ele é uma cor, ele tem cor também. Então ele vai aparecer só que com menos intensidade. Aqui eu acho que é a cor que mais vai aparecer, tá? Porque o brilho dela tá muito equilibrado, o brilho é a sombra dela, tá? E aqui vai aparecer, vai ficar muito escuro, a imagem vai ficar mais escura aqui. Por quê? Porque o objetivo do Multiply é manter os pontos escuros da sua Iba, tá? E nesse caso aqui a Iba, logicamente que tá por cima, porque o blend funciona de cima para baixo, tá aqui acima da minha imagem do lobinho, tá? Bem, vocês podem ver que, ó, vou mostrar para vocês a imagem antes, sem a Iba, para vocês perceberem. É uma imagem quase que preta e branca, tá? Ela é um tom de sépia, é uma coisa mais amarelada, tá? Mas é uma imagem escura no geral, tá? No fundo dela é bem escuro e tudo mais, só o lobo mesmo que tá em destaque, ele é muito claro, ele é todo branco, tá? E aqui, você pode perceber que quando eu aplico a Iba aqui, a cor que tava lá, o amarelo, olha só, ele não muda tanto, ele logicamente, vocês estão vendo o amarelo aqui, mas ele não é tão perceptível assim a ponto de você realmente falar, meu Deus, eu tô vendo nitidamente o amarelo. Já o vermelho, olha a diferença entre essa parte aqui, que eu falei para vocês que não ia aparecer tanto porque o brilho é maior, e o vermelho, olha só, essa parte magenta aqui, que tanto que ficou forte,
Por quê? Porque aqui o brilho é equilibrado, ela tem um brilho legal e tem uns tons, uma tonalidade um pouco mais escura do que essa amarela, essa laranja aqui, tá bom? E aqui, lembra que eu falei para vocês? O roxo aqui, ó, ficou muito escuro. Por quê? Porque como tem pouco brilho, o Multiply mantém a escuridão dessa parte, tá bom? É isso, a IBA tá aplicada no meu lobinho aqui, e agora eu quero fazer ajustes, porque beleza, só isso aqui ficaria legal, talvez. Vou escrever aqui, ó, Wolf, vou fazer aqui uma coisa, por exemplo, Color Wolf, beleza. Aí eu escrevo aqui uma coisinha, isso aqui vamos supor que é uma peça de uma marca, tá? Vamos supor que isso aqui é uma marca. Só dessa forma aqui, pô, já ficou legal, ficou interessante, ficou bonito, tá? Só que não, eu tô achando muito forte, eu tô achando tudo muito forte, eu quero ter mais clareza na pelagem do lobo, eu quero ter um pouco menos de intensidade nesse blend aí, tá? Nesse vermelho, por exemplo, eu quero manter o vermelho, mas eu quero um pouco menos intenso. E eu quero dar um ajuste final aí nos detalhes, por exemplo, no olho do lobo que está muito escuro, enfim. Bem, vamos lá. O que eu vou fazer aqui na minha imagem? Eu vou falar mais ou menos o resultado que eu quero e a gente vai trabalhando em cima dos ajustes, beleza? Eu tô achando a imagem muito escura, certo? O meu objetivo é deixar ela escura? Se não fosse eu não usaria o Multiply. O Multiply tem esse objetivo, deixar tudo escuro, tá? Mas ela tá muito escura no sentido de ela tá muito saturada. O vermelho aqui tá forte até demais e eu quero que esse amarelo apareça fique um pouco mais nítido, tá? Então, o que eu penso, tá? A gente vai trabalhando aqui junto, se não for a gente volta e faz tudo de novo, não tem problema. Mas o que eu penso? Eu vou ter que tirar um pouco do contraste não, do brilho dessa minha IBA. Por quê? Porque na lógica do Multiply, quanto mais brilho tem uma cor na minha IBA, certo? Menos ela vai aparecer. Lembra? Quanto mais perto do 100% de brilho, menos ela aparece, menos realce ela vai dar para a sua imagem. Como eu falei, a minha imagem principal nesse caso aqui é o lobo, não é o gradiente, eu quero mostrar o lobo. E a minha IBA é o meu gradiente. Então eu vou ajustar aqui o meu gradiente, a minha IBA, na qual eu tenho mais controle, eu sei onde estão os pontos mais escuros e os pontos mais claros, e eu vou começar tirando um pouco o brilho dela. Então eu venho aqui em brilho e contraste. Se eu não selecionar essa setinha aqui, ó, ou no caso se eu posso selecionar ou ela aqui, tá? Ou eu posso vir aqui bem no risco que separa uma layer da outra, segurar o Alt, tá? E vai aparecer essa setinha. Aí eu aperto uma vez, tá? Se eu não fizer isso, esse ajuste de brilho vai pegar toda a minha composição de baixo, tanto a IBA quanto a imagem principal. E eu não quero isso, eu só quero ajustar a minha IBA, tá bom? Então eu venho aqui, ponho essa setinha para ela ajustar só a layer de baixo e venho aqui com o brilho e vou aumentar um pouco esse brilho, tá? Olha que interessante, a gente já começa a ver uma coisa aqui, ó. O magenta, o rosa aqui, né, que era vermelho, ele vai ficando mais rosa ainda. Por quê? Porque ele tá perdendo cor, tá? Então ele vai ficando mais claro. E o que eu queria? Lembra que eu falei para vocês que eu queria tornar o amarelo um pouco mais nítido? Olha lá, essa parte aqui, o amarelo dá... Agora a gente consegue ver um pouco mais de luz por causa do amarelo, tá? Apesar dele ter ganhado mais brilho e isso faz com que ele suma, que ele desapareça mais, essa parte do lobo aqui é muito clara. Então qualquer corzinha que a gente colocar aqui vai aparecer um pouco, entendeu? Então aqui eu já começo a conseguir atingir o meu objetivo, que é deixar menos saturado, fazer com que o amarelo aqui apareça mais e o lobo fique mais menos saturado, menos forte, a cor menos cheguei, entendeu? Eu deixei tudo mais suave nesse caso aqui. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu quero deixar a pelagem dele mais nítida. Eu vou vir aqui, agora sim eu vou vir na minha imagem principal e vou aplicar aqui um Levels nela. Os Levels aqui eu vou mexer basicamente na luz, na sombra e nos shadows, sombras, nos high tones, que é os tons altos aí, tons de luz,
e os mid-tones, que é os tons médios, tá? Então o que eu vou fazer aqui? O meu objetivo é deixar os pontos pretos mais pretos e os pontos brancos mais brancos, mais claros, tá? Sempre tomando cuidado, se eu deixar muito branco, olha lá, ele vai, a saturação que eu tirei com o brilho que eu tirei ali na parte de cima, ele vai ser compensado aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui para não estourar a imagem, a cor do lobo nesse caso aqui, tá bom? Então eu vou com muito cuidado, só arrastar, só pegar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais escuro a imagem, tá? Aqui eu vou aumentar o brilho um pouco. Vou diminuir aqui. Bem, legal, gostei disso aqui, olha a diferença, vamos ver a diferença, ó, bem sutil a diferença, mas eu gostei por quê? Porque como um todo, o fundo tá muito escuro também, e eu, querendo ou não, deixei o fundo um pouco mais opaco, eu não deixei ele tão firme, tá? Você pode ver que o preto aqui no caso, o preto não, nessa parte aqui não é preto, ela é roxa, um roxo muito escuro. Nessa parte aqui, ao invés de ficar esse roxo extremamente fechado, eu deixei ele um pouco mais opaco. Ele ficou mais, eu tirei um pouco da saturação dele. Com um fundo mais opaco, eu tive mais contraste aqui do lobo do que antes, tá? Eu gostei mais porque deu um equilíbrio maior na composição como um todo. E, gente, isso aqui é gosto, tá? Isso aqui, conforme você vai mexendo, conforme você vai ajustando, você vai, é gosto, tudo é gosto. Às vezes eu tô fazendo aqui, você tá achando uma bosta, mas às vezes você vai fazer aí e você vai gostar do seu resultado. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Isso aqui é teste, é tudo teste, e você só vai chegar no resultado ideal quando você fizer múltiplos e múltiplos testes, beleza? O que eu vou fazer aqui agora eu vou usar o Camera Raw aqui, tá? Na minha imagem principal para deixar a textura mais firme, mais forte, tá? E isso eu vou também deixar a pelagem um pouco mais nítida. Eu venho aqui em filtros, Camera Raw Filter. Lembrando que a minha layer do lobo tá aplicada aqui, tá? E eu vou vir aqui em textura e deixar um pouco forte, assim, ó. Você pode ver que, ó, conforme eu vou chegando para a direita, a pelagem vai ficando mais firme, entendeu? É isso que eu quero. Vou deixar, não vou aumentar tanto, porque senão fica muito estranho, chega a ficar estranho. E o Clarity aqui também eu vou deixar um pouco para cá também, que o Clarity também ajuda a dar esse contraste entre luz e sombra na imagem, e eu consigo mais nitidez na pelagem do meu lobo aí, beleza? Bem, olha isso, gente. Aqui, ó. Olha isso. Sentiram aí a diferença? Agora eu vou mexer no olho do meu lobo. Eu quero o olho mais claro, tá? Eu quero o olho mais penetrante. Eu não quero o olho tão escuro assim, tá apagado esse olho. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar não usar, eu não vou usar outro blend. Seria muito fácil chegar aqui e usar, por exemplo, vou pegar uma cor mais forte assim. Vamos pôr aqui. Seria muito fácil para mim chegar aqui e usar um soft light, por exemplo, tá? Eu usava o soft light, olha lá, o olho dele ficou mais claro, dá pra ver mais nitidamente o olho do meu lobo, tá? Mas eu não vou fazer isso porque eu falei que eu não ia usar outro blend, senão o Multiply. Nesse caso aqui, no caso do episódio do Multiply, tá? Eu vou usar somente o Multiply. Então, para eu deixar essa parte do lobo mais clara, mais intensa, o que eu vou usar? O Curves. Eu venho aqui no meu Curves e eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar, começar a colocar luz no meu lobo. Vou começar a colocar luz, vou começar... Ó, eu acho que assim vai ficar legal. Vocês estão vendo toda a composição ficando completamente estourada. Eu tô olhando somente para o olho do lobo. Por quê? É só esse ponto que eu vou clarear. É só esse ponto que eu quero cheio de luz. E como que eu faço isso, Fábio? Eu não vou mexer nos outros canais, no vermelho, no verde ou no azul, vou mexer só no geral, no RGB geral, porque eu só quero dar luz a esse olho. Pronto, desse jeito normal não tem luz e desse jeito aqui você já pode ver que tem bastante luz aqui, certo? Eu vou deixar desse jeito aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no episódio de Darken. Eu vou inverter
a máscara desse ajuste, porque quando eu inverto a máscara com Ctrl I, eu apago, eu oculto todo o ajuste e agora eu vou revelar o ajuste somente onde eu quero. E onde eu quero revelar? No olho. Então eu clico na máscara que está invertida, venho com o meu brush aqui, tá? O brushzinho redondinho, normal, vou deixar ele até um pouco mais suave. Venho aqui com o meu brush, venho com a cor branca, porque como a máscara está toda preta, o que vai revelar? A cor branca. Eu venho aqui com a minha cor branca e revelo aqui no olho, somente no olho. Como aqui tá 100%, ele vai revelar tudo de uma vez só, vai ficar talvez muito forte, olha lá. Ficou muito forte, ele ficou parecendo um ciborgue. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui 20%. E aí eu vou revelando aos poucos aqui, tá? Vou revelando aqui aos pouquinhos, só na parte, não vou revelar em tudo, só na partezinha que eu acho que fica legal. É isso. Olha o jeito que ficou antes e olha depois. Exatamente esse resultado que eu queria. Cara, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente usou o Blend Multiply num gradiente, tá? Que começa numa ponta escura e vai para uma ponta clara, passando por uma ponta, por um ponto médio, um ponto de cor média, tá? Onde a gente vai ter mais nitidez nessa cor, porque ela não é tão clara e tão escura, ela é média, tá? Depois eu usei o brilho e o contraste aqui para aumentar o brilho dessa IBA, para não deixar ela tão nítida na imagem. Se eu tirar o brilho aqui, olha o jeito que tava, ela ficou quase completamente vermelha, e desse jeito aqui ela ficou um pouco mais branda. Eu consigo ver mais as cores da pelagem, eu consigo ver mais as cores do ambiente. Por quê? Porque eu aumentei o brilho da minha IBA. E quando a gente usa o Multiply, quanto mais brilho, mais a IBA fica branda, menos intensa ela fica. Porque quanto mais brilho, menos ela aparece, tá bom? Beleza, feito isso, eu vim para minha imagem principal. E basicamente eu mexi no levels dela para deixar a pelagem, para deixar tudo mais. Primeiro, eu deixei tudo menos saturado, tá? Eu deixei tudo menos saturado, eu deixei o preto menos preto. Isso tirou um pouco a saturação de toda a imagem, tá bom? Depois eu fui com a minha câmera RAW, com o câmera RAW aqui, o filtro, esse filtro aqui, câmera RAW, e mexi na textura e na clarity, na claridade ali da minha imagem. O que aconteceu quando eu fiz isso? Eu deixei a pelagem do lobo mais nítida, tá? Os pelos eu deixei eles mais nítidos. Eu consigo ver melhor a pelagem. Olha, assim, sem isso parece que tá tudo um pouco embaçado. Com isso parece que tá tudo um pouco mais duro, entendeu? A pelagem dele tá mais nítida, tá? E depois eu vim com as minhas curves aqui, que eu tanto gosto, e dei uma claridade a mais na minha imagem, só que eu ocultei toda a máscara da imagem e revelei somente a parte do olho, para deixar o olho mais claro. Ó, tava escuro e agora ficou claro. Basicamente isso. Essa é a nossa imagem final com o nosso Blend Multiply. Você pode perceber que a gente só usou o Blend Multiply e a gente teve um resultado incrível na minha visão, tá? Eu achei isso aqui incrível. A gente pode brincar muito mais, logicamente, isso aqui não é uma peça publicitária, é uma peça de exemplo para vocês verem aí a potência do Multiply com os ajustes, certo? Mas a gente pode brincar fazendo talvez uma brincadeira com a fonte, com a imagem, deixando talvez essa fonte escondida ali atrás do focinho do lobo, né? O que eu fiz aqui? Aumentei, né, até o F aqui pegar no nariz do lobo aqui. Vou criar uma máscara no Wolf. Com o meu brush preto, eu vou apagar. Sempre o preto vai apagar e o branco vai revelar, tá? Eu sempre vou vir aqui na minha máscara com o brush preto e vou apagar um pouco, só onde o F invadiu a minha imagem, tá? Feito isso, eu vou aumentar aqui um pouco e dar só um efeitinho de sombra aqui que eu sei que dá. Por que tá claro assim? Porque eu deixei ele 3% de opacidade, só para eu ver onde eu vou apagar. Agora eu volto 100%. Olha lá. Aí a gente consegue brincar, a gente consegue fazer milhares de coisas aí usando esse efeito de máscara aí
e texto, tá? A gente mescla aí o texto com a imagem, fica bem legal esse efeito. E olha só, a gente só usou um blend com vários ajustes e conseguimos um resultado incrível, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido o que o Multiply faz, a força do Multiply junto com esses ajustes todos, a importância de saber que o brilho no Multiply é fundamental para deixar ele mais intenso ou menos intenso. Tá? Sempre que você usou um Multiply, uma cor em cima de uma imagem e você gostou muito, só que se você está achando muito saturada, basta você aumentar um pouquinho o brilho daquela imagem ou diminuir a intensidade da cor, tá? Você não precisa às vezes aumentar o brilho da imagem, porque muitas vezes também você pode aumentar o brilho de uma imagem, de uma cor, achando que vai deixar menos, vai aparecer menos, só que você pode acabar deixando tudo mais saturado em algumas partes, tá? Então muito cuidado com isso. Uma coisa que se você fizer e ficar mais saturado, por exemplo, se você adicionar essa layer, esse ajuste de brilho na sua IB e ficar muito saturado conforme você vai andando, né, com o brilho, você pode simplesmente mudar o seu gradiente. Muda o seu gradiente para cores mais neutras, beleza? Cores mais neutras. Se você quer que a cor apareça, cores médias. Se você quer que a cor só tenha um detalhezinho, cores com muito brilho. Se você quer que a cor tome um espaço mais escuro da imagem, uma cor com menos brilho, mais escura, beleza? Tome cuidado com essas cores, com essas escolhas de cores, porque é isso que vai definir o seu resultado final. Beleza? Lembrando que o Multiply funciona como uma multiplicação simples, onde o 0% de brilho é igual a 0 e o 100% de brilho é igual a 1. Tudo multiplicado por 0 é igual a 0, tudo multiplicado por 1 é igual ao número multiplicado. A mesma coisa com as cores, tá? Preto vezes vermelho é igual a preto. Branco vezes vermelho é igual a vermelho, beleza? É isso, gente. Qualquer dúvida, falem comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu!